Um painel, na minha opinião, um dos painéis mais interessantes da Campus Party Brasília, denominado de Bioeconomia, a economia que vai mudar o futuro dos negócios. Eu queria convidar aqui o palco Cláudia Lima. Paola Nagata. Stefan Monteiro. Marcelo Pompemaia. E meu irmão querido, Raoni Kuzman. Bem, gente, eu tomei a liberdade de pedir para ambos se apresentarem, porque fica careta, né? Um cara aqui para apresentar cada um deles, é bom que eles falem, né? Por favor, ladies first. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Paola Nagata, eu sou diretora administrativo-financeira do Instituto Tecnológico das Cadeias Biossustentáveis. Sou formada em produção publicitária, com MBA em gestão de negócios e empreendimentos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Paola. Bom, seguindo o Ladies First, né? Meu nome é Cláudia Lima, eu sou diretora-presidente do ITC Bio e minha formação é em Química de Produtos Naturais. Eu sou originalmente professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, mas com o ITC Bio a gente tem um desafio. Nós somos verdadeiramente o primeiro instituto tecnológico brasileiro que focou bioeconomia. Então, antes de se tornar um assunto muito moderno no governo atual, no governo anterior, então, assim, bioeconomia está agora na cabeça das pessoas, mas nós já estamos lutando com isso há 7 anos, é isso aí. Bom dia, meu nome é Stefan Monteiro da Fonseca, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, sou coordenador do Grupo AECOR e a gente está junto, a gente foi convidado inclusive pelo ITC Bio para entrar nessa luta pela bioeconomia e é isso, estamos aqui para conversar a respeito e plantar aí uma sementinha nesse mercado novo. Obrigado. Bom dia, meu nome é Marcelo Pompermaia, também sou coordenador lá junto com o Stefan, vice-coordenador do projeto AECOR, Universidade Federal Fluminense, e a gente tem trabalhado insistentemente com as biotecnologias e como que isso pode transformar a realidade não só das universidades, mas também do país. Obrigado, bom dia. E bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raoni Kuzman, eu sou designer de conceito, estrategista de marca, professor universitário, mentor, palestrante, mas acho que o mais legal de tudo é que eu sou amigo de todo mundo da bancada e o que me deixa muito feliz. Então, obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Bem, gente, aqui vai ser tiro curto, tá? Aquela perguntinha bem direta e vocês fiquem à vontade para responder. Existe uma discussão aí já global com a questão da bioeconomia, né? Vocês já adotaram até o termo biocompetitividade, e eu acho isso muito importante. A gente está atento a isso. Mas como é que a gente pode conectar essa temática, que, no meu ponto de vista, também muito importante, e segmentar com as startups que estão aqui, para essa meninada começar a entender o potencial disso e parar de fazer aplicativos de cerveja, o próximo Uber. Eu acho que eu digo o seguinte, todo mundo quer ser o próximo Mark Zuckerberg, todo mundo quer ser o próximo Bill Gates, mas ninguém quer ser o Raoni, o Stefan, o Marcelo, entende? Então, como é que vocês podem usar dessa temática tão importante para o futuro desse país e que as universidades e essa juventude tenham essa consciência, tá? Do tamanho
dessa potência chamada bioeconomia? Eu posso pegar o gancho? Por favor. Então, eu vou começar com uma frase, uma música que todo mundo conhece, do Jorge Benjor, que fala assim: eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Só que o nosso país tem uma coisa que nenhum outro país tem. E eu queria começar, antes mesmo dos meus amigos aqui da bancada falarem, que a gente colocasse o vídeo 1 para poder as pessoas entenderem o que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Dá para ter uma ideia da beleza do nosso país. Só que nós somos o número 1 do mundo em biodiversidade. Isso ninguém nunca vai poder tirar da gente. Nunca. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? Com negócios. Nós somos o número 1. Nós tínhamos o primeiro jogador de futebol. Então chega outro, é o melhor do mundo. Mas nós seremos sempre o número 1 em termos de biodiversidade. Agora eu vou pedir para o nosso pessoal complementar o que eu estou falando. Obrigado, Cláudia. Perfeito. Olá, Stefano. Complementando um pouco, eu acho o seguinte, vamos dar um passo atrás. Eu sou da geração que sempre escutou que o Brasil era o país do futuro. Só que a grande questão que se instalou no Brasil foi justamente o fato de você ter um cenário, um modelo de desenvolvimento que foi trazido de fora e não levando em consideração as nossas riquezas, a nossa diversidade. E a grande questão é justamente essa. A gente ficou parado intelectualmente no que a gente tem e não evoluiu justamente nas nossas qualidades. E o que é mais engraçado, o mundo sabe que a gente tem isso, o mundo tem medo que o Brasil tem isso, o mundo sabe que o Brasil é uma potência, e de uma certa forma ele até tenta contribuir para que a gente se mantenha paralisado justamente pelo fato de que eles não têm o que a gente tem. Então, na verdade, o que a gente tem que enxergar é que a gente tem que, primeiro, conhecer nosso país de verdade. Eu acho que a gente não conhece. Quando eu falo isso, conhecer não é viajar e sim entender. A juventude de hoje, até pegando o gancho, a juventude de hoje que é disruptiva, e isso eu acho que é um momento ímpar que a gente está passando, ela tem que mergulhar a fundo o que o Brasil é, o que ele representa, e a gente depois pode até entrar em detalhes, mas o quão a gente é diferente e o que é uma vantagem, só que falta à população brasileira, aos governantes, à sociedade, saber mexer com essa ferramenta que a gente tem. Inclusive, eu acho que os países estrangeiros eles sabem mexer melhor do que a gente, só que eles escondem. A gente tem que cair a fundo, tem que incorporar
essa nossa identidade de biodiversidade, saber lidar com ela e aí sim alavancar o nosso desenvolvimento em todos os pontos em cima dos nossos valores reais e não daquilo que falam que a gente é. Tá? Perfeito. Colaborando aqui um pouquinho mais, é só para a gente entender que o que a gente está querendo fazer é trazer essa questão da biodiversidade para o centro da discussão, porque é onde a gente tem uma distinção muito maior e muito mais apropriada do que qualquer outro país no mundo. Comparativamente falando e competitivamente falando, a nossa biodiversidade nos coloca numa posição de destaque. O que a gente tem que fazer é trazer essa economia para o centro. Todas as outras tentativas que a gente vier a fazer, de trazer variações da economia para o centro, a gente está sempre competindo com alguém. Na hora que você coloca a biodiversidade no centro, a gente não compete com ninguém. A gente está excepcionalmente à frente dos outros. O que nós temos de potencial na biodiversidade é muito grande. E na hora que a gente fala da juventude, igual o Cláudio falou, igual o Stefan falou, e a Cláudia, o que a gente está mostrando é que essa juventude pode estar, sim, orientando os seus esforços de desenvolvimento, as plataformas, os aplicativos, as alternativas tecnológicas que vão surgindo para esta nova bioeconomia. E aí que a gente está entrando, iniciando essa discussão. A gente está com essa veia muito forte, identificando que é o momento exato e talvez a gente não tenha mais um momento tão propício igual a esse em toda a história. A gente tem um momento de darmos o passo inicial e dar o start nesse processo. Perfeito, Marcelo. Pegando essa importância que a economia move o mundo, né? Falamos a partir de agora somente mais de bioeconomia, dando a importância que a natureza tem para o Brasil e para o planeta. E aproveitando essa pauta, não podemos lembrar que os insumos que são utilizados precisam ser bem utilizados, né? Utilizando também a economia circular como conceito principal, né? Aproveitando todos os resíduos, minimizando a resíduo zero. E também pensando que essa economia circular ela pode estar inserida em qualquer contexto, no contexto administrativo, na tecnologia, no ambiente, qualquer ambiente, ela está inserida em todos os contextos. Dessa forma, a gente não pode mais deixar de falar sobre bioeconomia, né? Ela já está inserida na nossa vida e a forma como se utiliza esses bioinsumos, que a maioria das pessoas não sabem, a gente pode dar essa contribuição a partir de agora. Obrigado, Paola. Gente, eu vou ficar de pé que eu tenho probleminha. De tamanho, né? Tem problema de tamanho. Gente, uma coisa que eu acho muito importante, eu queria só ressaltar uma coisa que eu falei na campus de São Paulo, quase só para esnobar, porque é a segunda participação que eu tenho aqui, que é o seguinte: alguém tem capacidade de tomar banho de arruda no metaverso? Ou tomar cachaça de jambu porque o ChatGPT vomitou a cachaça? E o que isso significa, gente? Que não é só falar de economia digital, tendo ela como base de desenvolvimento de qualquer coisa que não seja para o ambiente digital. A economia real ela é tão potente a ponto de fazer com que a gente enxergue a nossa potência e nos torne atores dessa transformação que é a gente que quer. Então, quando a gente fala de bioeconomia, biocompetitividade ou qualquer bio que a gente trabalha, o que a gente está fazendo é basicamente empoderar a gente como ator principal do desenvolvimento econômico e fazendo com que a gente enxergue o nosso papel nessa dinâmica de transformação. Vou falar um pouco do meu universo, que é a estratégia de marca, e eu prometo ser rápido, tá, gente? Porque eu gosto de falar pra caramba. A única função que uma marca tem é responder uma demanda social. O resto é gourmetização de alguém que não trabalha com marca. Porque marca é isso, ela serve para isso, ponto final. Quando a gente começa a entender isso, a gente precisa ter clareza que a gente precisa, para propor algo, propor contexto, propor valor, fazer conexões baseado em pessoas reais. E uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a enxergar essa potência é o seguinte: não sei se vocês já pararam para entender, ou para pensar, ou para enxergar, ou para estudar o nosso sistema produtivo. Ele é basicamente uma coisa que ele extrai e descarta. É basicamente isso. E entre esses hiatos,
Existem tentativas de diminuir o impacto, mas no final, na ponta, vai ter ainda um plástico no mar, causado por toda essa dinâmica que a gente faz. E a gente não se empodera, a gente não gera transformação, o que a gente faz é simplesmente aceita esse vômito industrial de forma passiva. Quando a gente começa a enxergar toda a potência que a gente tem no bio, e aí, por favor, gente, se eu estiver errado, vocês me puxam a orelha ou me complementam, por favor, a gente começa a entender de fato qual que é essa nossa possibilidade de se integrar, de integrar naturezas a partir de uma potência que é a nossa. Então, uma coisa importante, não sei se vocês já pararam para perceber como o mundo exclui a gente de qualquer decisão que responde ao universo Brasil. Vou falar de economia real. Imagine que vocês assim estejam vendo uma TV, um jornal. Basicamente vai acontecer o seguinte: o tio Haddad vai falar, agora estou com uma ideia para diminuir a dinâmica fiscal ou para renovar o processo fiscal. Aí o miguxo do Banco Central fala, não, peraí, isso vai dar ruim. E aí Deus, vamos chamar Deus de Enzo, tá, que trabalha ali no mercado financeiro, vai falar, olha, gente, cuidado, porque talvez possa ser que esse não seja o caminho correto, que talvez possa ser muito interessante em algum momento, mas a gente não sabe por certeza. Então, o que acontece? A partir disso, pessoas ficam com fome, pessoas ficam mais pobres, simplesmente porque alguém achou, dentro de um mundo de incerteza, que a moeda que ele estava propondo não fazia sentido. Quando a gente entra no ambiente da bio, a gente começa a entender o poder de empoderamento, de formação de identidade que isso tem. Então, vejam de uma forma muito prática. Dona Inês, de uma comunidade tradicional no Acre, há 40 anos, extrai uma base de catuaba. De catuaba não, catuaba é a bebida, desculpa. Qual que é? A copaíba. Copaíba. O fígado chamando. E ela faz isso há mais de 4 gerações. Ela extraiu essa copaíba. E hoje, quando você passar um produto, você vai sentir todo o carinho de Dona Inês. E em saber que é o seu ato de consumo, quando você colocar R$1 no produto, R$1 vai para ela. E você é um agente de transformação social baseado numa dinâmica de consumo. Não sei se vocês conseguem enxergar a dinâmica onde uma economia tradicional te exclui e uma bioeconomia te inclui no processo como parte dessa transformação. Biocompetitividade é isso. É tornar você empoderado bastante de enxergar as potências que a gente tem e ser agente transformador desse processo para a gente não ficar refém de um mundo que não tem a menor intencionalidade de mudar o quadro que a gente está, além de uma narrativa fofa. Então, biocompetitividade serve muito para isso, para a gente ser parte desse mundo que a gente quer transformar. Obrigado, Rony. Gente, é muito importante tudo que foi pontuado aqui e que a gente tenha essa clareza, né? Eu sou meio cético com algumas coisas. Por exemplo, está todo mundo preocupado com energias renováveis. Aquelas placas fotovoltaicas, minha gente, daqui a 10 anos vão ter que descartar. Quem está preocupado com isso? Está todo mundo surfando essa onda, né? E isso é o papel do tique por tique, né? Da coisa. E vejam como a bioeconomia, ela começa... Lá no Nordeste a gente chama uma expressão muito... Nossa, né, Cláudia? Catracar as coisas, né? Então, a importância que eu vejo um relato desse com o Raoni, fala do doutor do látex, que faz as sandálias lá no Acre também, doutor Borracha, né? Que ele também extrai a borracha e faz as sandálias. Enfim, entre outras, a gente pode passar a tarde aqui falando, né? E veja a integração, né? A Paola puxou aqui uma coisa muito nova, inclusive, não sei se vocês estão sabendo, já foi criado o Hub da Economia Circular no Brasil, puxado pela Gerdau e a GE. Inclusive está em Recife, estiveram lá agora. Eles estão fazendo um roadshow, né, em vários lugares, debatendo essa temática, porque se falava muito, né? E isso, no passado, a gente viu isso com os descartes de eletrônicos, né? Que a gente chamava de lixo. Alguém sabe quanto é 1 quilo de processador aqui? Daqueles computadores, lembra o processador? Alguém sabe? R$160. Por quê? O maior condutor de energia é ouro. E processadores são banhados a ouro. Então, isso já começou um mercado, mas aí parou. E eu vejo uma oportunidade muito grande, né, dessa conjunção, quando se fala de bioeconomia, economia circular, como está interlaçado. Ontem o Stefano estava falando aqui de como isso tem uma potência que eu acho que... Aí lembra a vozinha, né? Difícil fazer o fácil, né? Minha avó falava isso para mim. Porque as pessoas ainda não se percebem, né?
como isso pode mudar tanta coisa, né? E no nosso dia a dia, né? E aí, gente, trazendo aqui um pouco para a nossa realidade, eu sei que é muita coisa, como isso é grande, é muito grande. Eu vejo que já existem várias discussões, né? Muita gente aí à frente já discutindo isso, mas como você falou, né? Pouco para não chamar muita atenção e até os brasileiros se notarem do potencial que nós temos como país, né? Nesse segmento, que eu vejo de verdade com grandes olhos. Eu digo, cara, isso é pauta para 100 anos. É verdade, é pauta para 100 anos. Então, hoje a gente está diante de um marco de saneamento. Como isso está... e ninguém fala da importância da biotecnologia nesse processo, que a gente estava conversando ontem. Como vocês veem isso? A biotecnologia, uma coisa nova aqui que o pessoal está discutindo aqui, dentro do Campus Party, marco regulatório das startups, como isso pode ajudar? Como é que a gente pode trazer essa discussão? Está linkada com essa coisa de muito bits e bytes e menos gente. Deixa eu dar um passo atrás, só para tentar tornar um pouco mais palpável o que a gente está conversando. Na verdade, a biotecnologia ela já é reconhecida. Tá? No próprio Brasil, ela já é reconhecida. Eu falo isso para vocês porque atualmente a gente entrou no novo mercado, que é justamente mexendo com micro-organismos. E a gente sabe que no Brasil, as grandes produtores agrícolas já utilizam biotecnologia e de uma simplicidade absurda que dá uma vantagem gigantesca para os grandes produtores. Eu acho, até para a gente dar um passo atrás, porque eu fico muito preocupado do jovem achar que, não, porque o que está se falando é uma coisa muito lá do norte, nordeste, no sul, sudeste não participam disso. Na verdade, a biotecnologia ela está presente aqui, só que, na verdade, os próprios produtores brasileiros, ou quem tem ela no Brasil, segura essa informação, porque não existe a bioeconomia. Na verdade, essa vantagem está na mão de poucos. Eu acho que o que a gente tem que fazer, e aí é um movimento disruptivo, de novo, voltando para o início da reunião, da palestra, é que o jovem entenda que é muito mais palpável, muito mais perto do que ele imagina, uma vantagem que o Brasil tem, que ele já domina em diversos ramos, inclusive dos micro-organismos, só que só poucos seguram essa informação e se beneficiam disso. Então, assim, eu acho que a bioeconomia, a introdução da bioeconomia como sentido dela, abre esse mercado no Brasil e aí sim você começa a ter um desenvolvimento alavancado pelo próprio mercado, não sendo estimulado. O próprio mercado vai correr atrás disso. Então, assim, eu acho assim, que a gente tem que entender a fundo e voltar para o início o que a gente tem no Brasil. Adoro essa frase, quando das minhas aulas eu gosto de criar esse impacto. Isso não é uma força de expressão. Na casca de uma árvore da Amazônia, você tem mais biodiversidade que numa floresta inteira da Europa. E aí a gente pensa assim, tá, mas qual é o reflexo disso na nossa economia? A gente tem tantas opções em termos de biogeoquímica, de organismos, de insumos, só que a gente não explora isso. E isso dá aos competidores, aí eu vou chamar de mercado internacional, uma vantagem muito grande, porque eles têm até pirataria. Eles vêm para cá, descobrem e levam para lá. Quando quando as novas gerações entenderem que estão roubando toda a chance do Brasil ser o país do futuro, e essa juventude é a sociedade do futuro, aí sim eu acho que ele vai se empoderar de falar assim, não, calma aí, deixa eu correr atrás do prejuízo, porque quem está perdendo sou eu. Justamente, eu acho que está voltando as pessoas a entenderem qual é o impacto direto sobre o assunto que a gente está falando, que é bioeconomia, e sobre o futuro dessa garotada. É um ambiente que no Brasil é inóspito, ainda não existe ele. E eu penso o seguinte, para o jovem que tem adrenalina no sangue, que quer fazer um movimento disruptivo, é um ambiente ideal para a invenção de soluções, soluções que gerem divisas, que enriqueçam, mas de uma forma legítima, que você vai conseguir trazer um produto agregado de menor impacto, de sustentabilidade social, financeiro para o próprio país. Eu acho que vai muito por esse caminho. Eu acho, só para concluir, complementar o que ele está falando, que é interessante, para dar um exemplo do que nós fizemos recentemente, nós estivemos num contrato da Universidade Federal Fluminense, desse grupo AECOR, com a Fundação Nacional de Saúde no estado do Amapá. No estado do Amapá, a gente fez projetos na área de saúde ambiental, identificando contaminação de água nas escolas públicas do estado. E aí a gente chegou a alguns números alarmantes, tipo assim, você tinha
na média, quase que 2 crianças morriam por escola por ano por doenças de veiculação hídrica. Nós estamos falando de 150 escolas que faziam parte desse projeto, nós estamos falando de 300 crianças morrendo por ano. Então, assim, o número é alarmante, assusta, mas ainda tem gente morrendo por doenças simples de veiculação hídrica. Aquilo mexeu tanto conosco que a gente começou a buscar alternativas para isso. E naquele momento, no Amapá, a gente começou a testar uma tecnologia, uma biotecnologia, a inserção de micro-organismo para tentar recuperar essa água que era utilizada nas escolas. E nós ficamos espantados com os resultados dos primeiros testes que nós fizemos na cidade de Serra do Navio, no Amapá. E daí para frente a gente mergulhou profundamente no estudo da biotecnologia associada a tratamento de efluentes, como você disse, do marco regulatório do saneamento, e a gente começou a descobrir que a gente tinha na biotecnologia soluções de baixíssimo custo, viáveis, e que a gente não estava acessando. E aí a gente, com um contrato recente de um convênio de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com a Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu financiar uma estrutura fenomenal. Quando a gente fala fenomenal, é que a gente bate no peito que a gente teve um parceiro que conseguiu construir essa estrutura junto conosco, e nós estamos obtendo resultados na recuperação de um conjunto de lagoas que estava bastante impactada, que até nós estamos nos surpreendendo com os resultados. A biotecnologia tem nos trazido resultados tão fantásticos e assustadores na recuperação do ambiente, que só se tem uma justificativa. É a biodiversidade presente naquela lagoa que está fazendo a revolução, não são os micro-organismos que nós estamos inserindo na lagoa. Nós estamos trazendo uma vida de novo para aquele ambiente, fazendo o estímulo daquele ambiente natural. E é isso que o Stefano está falando, quando fala da biodiversidade única que nós temos. Ela proporciona soluções de baixo custo que em país nenhum vai ocorrer. A gente consegue fazer com que a biotecnologia, para que a biologia natural de um ambiente trabalhe a favor de sua recuperação. A gente tem mais biotecnologia no solo, aqui embaixo desse solo, e nós estamos no Cerrado, do que em qualquer outro lugar que você possa imaginar fora dessa região do hemisfério sul. Então, é muito interessante a provocação do Cláudio, porque a gente tem um marco regulatório das startups, a gente tem um marco regulatório do saneamento, a gente tem vários marcos que estão sendo o EMIROSC total, de todas as organizações da sociedade civil. A gente tem todas essas discussões ocorrendo e que a gente poderia propor para que elas estivessem sempre ocorrendo ao redor desse potencial que a gente tem, que é a biotecnologia, que é a biodiversidade. E olha só para complementar o que todo mundo aqui está falando, né, a história, porque o futuro, minha gente, o futuro já chegou, a pandemia colocou a gente de frente com uma chave que precisa ser virada, tá certo? E o que é que nós temos de mais rico no nosso Brasil, tá certo? Eu digo que é a nossa biodiversidade. Nós temos 6 biomas que representam 20% de toda a biodiversidade mundial. Aliás, nós temos 7 biomas e está nascendo aí o 7º bioma, já foi aprovado, que é o bioma litorâneo, certo? E é isso que nós precisamos trabalhar. Aqui dentro desse evento estão pessoas que são formadores de opinião, tá? Então, é importante que a gente entenda que nós somos os responsáveis por essa virada de chave. E é isso que a gente está propondo aqui. Que tipo de negócios a gente pode empreender, tá, nesse processo de bioeconomia real na veia e biocompetitividade? Pessoal, nós trabalhamos de pessoas para pessoas. Não adianta a tecnologia mais sofisticada, tá certo? Inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, tudo junto, se não for para o bem das pessoas. E que tipo de negócios nós podemos pensar para a sociedade brasileira, usando o conceito de biocompetitividade e de bioeconomia circular e de tecnologias do futuro que a gente está discutindo aqui. Eu vou chamar a atenção no vídeo 2, por favor, tá certo?
o que é biocompetitividade e o que é que nós estamos propondo aqui para um evento que vai virar a chave, nós esperamos que assim seja, né? Será, né? Dessa nova fase de biocompetitividade brasileira. Uau! Paola? A gente está falando aqui de bioeconomia, biocompetitividade, e para a maioria das pessoas que estão aqui, todo mundo se sente um pouco fora, né, desse setor. Mas esse vídeo pode mostrar que a gente consegue utilizar os insumos da natureza em qualquer setor da nossa vida, né? E aqui no Campus Party, as pessoas que estão aqui desenvolvem tecnologias para todos os setores também. Então, como o Raoni deu essa chamada, todo mundo pode se sentir parte integrante dessa força disruptiva, dessa mudança que o mundo não pode mais esperar. A partir de agora, a gente vai estar apresentando as formas o início, né, do que a gente pode fazer para poder começar a agir nesse momento, apresentando um evento que vai estar acontecendo com essa equipe aqui. Deixa eu só fazer uma última, desculpa por favor. Interromper. Só para tirar um pouco do campo da imaginação. Quando a gente comentou a respeito dos bioinsumos que a gente estava trabalhando, depois que a gente começou a trabalhar com eles, a gente deu um pulo na Itália, num congresso a respeito de bioinsumos. E aí eu comecei, na minha ingenuidade, porque a gente recém tinha entrado nesse campo, a gente começou a perguntar para todos os fornecedores, cientistas da região, e eles falaram o seguinte: não, Stefano, é o seguinte, na verdade a gente nem pode usar isso aqui na Itália, ou na Europa, a Europa não permite isso, por quê? Porque a nossa biodiversidade é tão fraca que é muito fácil de desequilibrar ela, justamente porque não tem uma grande competitividade. Então, qualquer organismo que você coloque lá, que seja um pouco fora do padrão, já quebra toda a cadeia deles. Mas o Brasil, país tropical, ele tem sim essa diversidade, sim, tem como ser utilizado lá. Então, o próprio europeu assumindo essa nossa vantagem, eu quero tirar um pouco do ramo da subjetividade, eles sabem disso, eles sabem que a gente tem essa riqueza, só não interessa que o Brasil desponte. Então não é uma sensação, não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é isso, é realidade. A gente tem umas peças de xadrez que nenhum país tem, que a gente tem que saber jogar. É isso. Por favor, Rony. E, gente, acho que para amarrar, porque foi muito potente o que todos trouxeram, uma coisa que eu acho legal que a gente está falando aqui de forma muito prática é que é o seguinte: a gente aqui está de forma literal antecipando muitas tendências de negócio, muitas tendências de tecnologia, simplesmente fazendo excelente arroz com feijão, que é a única coisa que deixa qualquer negócio, qualquer pessoa, de fato se tornar excelente. É o básico bem feito.
E uma coisa que é importante quando a gente fala do básico bem feito é que quando a gente fala de inovação, gente, inovação é um valor percebido. Não é um decreto divino, não é uma moda, não é literalmente um valor percebido. E por isso que quando a gente vai falar de inovação, para alguns públicos a gente vai falar, tipo, olha, o patrão ficou louco, vem com a gente aqui para Marte, porque tá baratinho, é mais barato ir para Marte que para Fortaleza. Para alguns a gente vai falar de saneamento básico, porque Marte é pífio se ele não tiver água para beber. Então isso é muito importante porque a gente potencializa aquilo que existe dentro dos territórios. E isso cria uma oportunidade de negócio que ele é tão gigantesca, porque está todo mundo, como o Cláudio falou, querendo ser o próximo Uber, entendendo que não vai existir um próximo Uber. Mas é fácil porque tem referência, tem processo. E pode ser sim um processo muito preguiçoso, porque já tem referência. Para a gente criar inovação real, a gente precisa tirar a bunda da cadeira e onde as pessoas estão, que a única ciência avançada que existe é a gente aprender a tratar a gente como gente. E aí enxergar dores reais, necessidades reais, permite a gente criar, de fato, negócios reais. E uma coisa importante, até para passar já a bola, que é uma coisa que a gente acha que é muito importante, quando a gente começa a entender essa lógica, principalmente da economia circular, e por isso que essa relação de extrai um ativo, vomita numa embalagem e acabou o processo produtivo, ele é tão perverso porque ele nos trouxe até aqui. A desgraça do mundo está nessa dinâmica. Mas uma coisa que é muito importante, ele é muito toledor de muita inovação possível. E por isso, quando a gente entra nessa dinâmica circular de pensar como um produto pode nascer, um serviço pode nascer, uma tecnologia pode nascer, para compreender como vai ser o processo de extração, a experiência de consumo, o descarte, o retorno, para o menor impacto e para a melhoria dos processos de aproveitamento, a gente cria uma possibilidade de oportunidades que é tão gigantesca, porque como o excelente básico não está feito, existe muita possibilidade para a gente pensar, desde a tecnologia de extração, a dinâmica de descarte, a mapeamento, a rastreabilidade, a universo de coisas que provavelmente vocês já pesquisaram, já sabem como fazer, mas simplesmente não entenderam como aplicar num ambiente diferente do ambiente urbano. Então existe um universo violento de oportunidade. O que falta só é a gente ter, de fato, intencionalidade para tirar a bunda da cadeira, entender as dores reais que a gente tem num país que tem problemas para caramba, para não falar outra coisa, por respeito, mas, de fato, fazer acontecer. E isso é um convite, de fato, que a gente faz, porque qualquer alternativa que a gente crie, qualquer inovação, negócio que entregue um mínimo para um universo de economia circular, a gente vai fazer algo que é extremamente revolucionário, que é tirar esse conceito do papel. Isso por si só já é de uma tamanha transformação que a gente é uma muda a chave do que é o Brasil hoje e o que pode ser o Brasil amanhã. Perfeito, Rony. Gente, eu estou com pouco tempo, eu vou fazer só mais uma perguntinha e vou abrir para vocês, tá? Eu fico feliz quando vejo professores, vou usar a expressão do Stefano, disruptivo, né? Porque eu digo que até o nosso mecanismo de ensino, né, nos prende, né? Grade curricular, né? Você vai ter essa disciplina. E quando eu vejo professores aqui, que eu posso chamar de amigos, né? Com essa acidez, vou dizer assim, sabe, cara, assim, e tão conectado com tudo isso e não pensando nas quatro linhas da universidade, né? De paper e produto, mercado. Isso é muito importante. Queria eu que todos os professores tivessem a capacidade de vocês. Isso aí é um elogio mesmo, gente, porque encontrar pessoas como vocês, preocupadas com isso, também pensando em mercado, é muito difícil. Eu e o professor Genésio ali, dentro da universidade, já passamos por uma situação que quando a gente chegou na universidade tinha um cartaz. Universidade não é lugar de se fazer negócio, colocado por alguns professores, né, Genésio? Lembra disso? E a gente ficou estarrecido com tudo aquilo. E ver, cara, que essa inteligência está lá. E a gente pode compartilhar isso, né? Eu digo que tem uma coisa chamada física social. A gente aprende um com o outro. E gente é isso, né? É um organismo vivo. E não é diferente com nossos biomas, né? A gente vê como tudo isso se complementam, né? O vídeo representa tudo isso, né? E aí, gente, eu acho que o próximo passo, Cláudio, acho, é que nossos governantes comecem a entender tudo isso. Porque quando eu vi uma frase ali, bioinsumos,
A dificuldade de você... Eu não sou da área de nanobiotecnologia, tá, gente? Mas me meti já nisso no passado. Eu lembro que a dificuldade eu tinha de comprar nanotopronina I aqui no Brasil, eu tive para comprar em Miami, porque eu não consegui comprar aqui. E a burocracia para trazer, numa linha de pesquisa que a gente estava fazendo. E foi muito difícil tudo isso em 2011. E, cara, confesso a você que eu fiquei triste. E quando eu vejo esse debate, eu digo, caramba, eu acho que eu tenho que voltar àquele time lá de 2011. Mas, enfim, eu fico feliz, de verdade. E vou abrir perguntas para vocês, que o tempo do nosso está esgotando. Perguntas? Cadê o menino aqui? Dá um microfone aqui para ele. Não, meu irmão, deixa eu dar aqui. Me chamo Fabrício, parabéns pela palestra aí. Peguei o finalzinho, mas eu tenho um projeto social ligado a plano de carreira, empreendedorismo e sustentabilidade. A minha pergunta é, como é que a gente vai prosseguir daqui para frente em relação a essa burocracia que a gente tem no país e esse monopólio de indústrias, né? Porque, por exemplo, a gente tem o combustível da mamona, por exemplo, né? Tenho conhecidos que tem fazenda em Goiás, o cara não queria usar o diesel, produzir seu próprio combustível e o governo vai lá e intervém, né? Então, assim, lobby das indústrias farmacêuticas, a gente viu isso aí agora com a pandemia, né? Que a gente passou. Então, assim, eu sinto muita dificuldade, sabe? E, assim, às vezes desanima quando a gente trabalha nesse lado da sustentabilidade, né? E eu, por ter TDAH, eu quero as coisas tudo rápido, cara. Então, assim, cansa, sabe? Da gente procurar um projeto, uma sustentabilidade e essa burocracia, essa cobrança do governo, né? Como é que a gente pode articular e como é que vocês estão articulando para melhorar essa burocracia? Eu vou fazer só uma observação a respeito. Na verdade, o que acontece? Eu acho que existe uma letargia política nesse campo, justamente porque não existe uma consciência do que ele representa. Então, se na verdade a sociedade, em primeiro lugar, tem que entender todo o atraso que está sendo empreendido, o atraso sendo empreendido no Brasil, que a sensação até que é intencional, porque você tem uma trava muito grande no desenvolvimento desse ramo. Por quê? Porque, como eu falei no início da palestra, interessa a pequenos grupos. Isso só pode ser quebrado com a opinião popular, mas a população também tem que estar a par de tudo que acontece. O que você falou agora, se realmente é viável ou não, entender o papel da biodiversidade como facilitador da nossa economia e do dia a dia. Poxa, se eu sou da população, eu quero essa facilidade também, só que para eu querer eu tenho que entender. Então, assim, tem que ter um movimento de quebra de paradigma, de cultura no Brasil, que tem que partir também das universidades. E, pasmem, conversando ontem a respeito, esse tipo da coisa que você não, em 1 hora, 2 horas, 3 horas de papo, você não consegue chegar a uma conclusão de tão complexo que é. Mas existe até uma síndrome de vira-lata, que ela é mais complexa do que a gente imagina. Na verdade, ela foi ensinada para o Brasil, que a nossa ciência não presta, só o europeu funciona, ou o americano. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai mandar artigo lá para fora, que é a nossa realidade daqui, que não é igual deles, e eles dizem que essa nossa realidade não existe. Eles não aceitam isso. Eu posso dar exemplos aqui. O problema é que essa palestra é muito curta, mas eu posso dar exemplos palpáveis de que usei ferro num artigo, ou cádmio no outro, e eles falam, não, isso não existe. Não é, aí você vê a cultura e o preconceito. Não é porque não é a realidade do europeu que não seja a realidade do planeta Terra. Então, assim, de novo, o Brasil, quanto potência dos países tropicais, essa é uma outra coisa que é muito diferente. O Brasil, ele é uma potência dos países tropicais que não existe outro. Todas as outras grandes potências, entre os 10, 15 do mundo, todos eles são temperados, são países desenvolvidos do clima. Ou seja, é obrigação do Brasil quebrar essa corrente, mostrar que a natureza funciona de uma forma diferente e que a gente tem consciência disso e mostrar isso para a população. E aí a população também tem que reivindicar essa igualdade, tem que participar do povo. É isso. Muito bom. Deixa eu só complementar que isso é uma coisa tão vibrante para a gente, né? Essa coisa da síndrome de cachorro vira-lata, né? Segundo o Nelson Rodrigues, é uma coisa que foi colocada realmente na cabeça do brasileiro, que tudo que é bom vem de fora, né? Nós somos o número 1 do mundo em biodiversidade, isso ninguém nunca vai tirar.
Mas a gente precisa entender que nós precisamos virar essa chave. Mudar a burocracia, essa burocracia foi ensinada desde 1500 para a gente. É igual um adendo que eu ia falar, como é que está essa questão de colocar a sustentabilidade nos custos de engenharia de produção, industrial, engenharia civil, né? Eu tive construtoras, a gente já aproveitava entulho, cara. Veja. É difícil você passar isso e as faculdades não têm isso, né? Eu até faço parte também, só no adendo de geração de valor do Flávio Augusto. Ele agora virou sócio da União Anhanguera, todos os cursos, desde filosofia até o que você quiser, vai ter curso de administração. Pois entendeu? é. Então tem que ter essa... Deixa eu só dar um exemplo, tá certo? Nós temos um projeto em desenvolvimento financiado pelo Banco do Nordeste, onde a gente está, dentro do ITCBio, tentando colocar qualidade, tá certo, em marisqueiras, né, mulheres que trabalham com mariscos e ostras lá no litoral norte do estado de Pernambuco. E o que é que nós vimos? São mulheres guerreiras que trabalham 14 horas por dia, tá, para levar a comida do dia para os seus filhos. 14 horas por dia elas trabalham. Agora aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já tomou caldinho na beira da praia, lá no litoral de Pernambuco? Maravilhoso, né? Então, a gente às vezes vai comprar o caldinho. Olha, está muito caro esse caldinho. R$5, R$10, não sei. Está muito caro, né? Sabe o que é que acontece? A gente não pode valorizar o que você não conhece. Então, ninguém sabe o que existe naquela cadeia produtiva até chegar aquele caldinho maravilhoso, naquele sol, na praia lá de Boa Viagem. Cláudia, tá certo? Também só para aproveitar, e eu acho que a gente também tem que reconhecer quando a gente consegue induzir essa transformação a partir de onde a gente não está esperando. Vou falar, a gente tem a Mariana aqui lá do governo do estado do Rio de Janeiro, que é responsável pela área de resíduos sólidos. O que nós estamos discutindo com a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro? É que a gente estabeleça padrões e protocolos que venham fazer parte das compras públicas. Então, se você vai utilizar ou reutilizar, você colocar isso nas exigências dos editais, das licitações, das compras públicas, para que a compra pública possa ser o início da indução do consumo consciente e sustentável. Se eu tenho condições de priorizar o uso de um material reciclável na construção civil, eu posso colocar isso em edital e o material reciclável de construção civil, pelo menos na compra pública do Estado, ele vai ser priorizado. A gente tem situações, e de novo, já junto com a Secretaria de Estado do Rio, que está em discussão, que é a utilização da biotecnologia para reduzir o prazo de decomposição em aterro. A gente tem uma série de iniciativas, só que são isoladas. O que a gente precisa é pegar esses exemplos de destaque e colocar para todo mundo. Aonde estiver dando certo, a gente conseguir levar para outros locais. Eu acho que isso é o grande... no nosso caso, a universidade é uma obrigação. No caso da sociedade civil, é uma necessidade de cobrança, para que isso seja explorado de maneira estratégica. E só uma coisa, eu acho que para complementar, porque a sua pergunta é muito importante. Primeira coisa, toda mudança acontece porque tem demanda. Simples assim. Não, e além da demanda financeira, uma demanda de imagem. A transformação social acontece porque alguém precisa fazer, não porque quer. Né? Então, cabe a gente, enquanto ator, né, dessa transformação, estimular com que essa demanda aconteça. Porque se a regra do jogo é essa, a gente precisa entender a regra do jogo e saber como hackear o rolê de certa forma. Mas para hackear, estrela de jogo não ganha sozinho. Nossa, eu baguncei aqui. Estrela não ganha jogo sozinho. Então, a gente precisa aprender a trabalhar numa dinâmica de comunidade, porque quanto mais demanda a gente, quanto mais pessoas a gente trazer para perto e estimular com que a demanda aconteça, mais chance a gente tem de transformação. Senão, a gente vai criar sempre teorias incríveis que nunca vai sair do papel. Obrigado, Rony. Tem mais uma pergunta? Sim. Parabenizar aí, Cláudio, sempre fazendo excelentes painéis com pessoas incríveis. Foi um dos melhores painéis que eu já vi aqui na campus.
Então, e falar que realmente a gente tem uma inteligência na biodiversidade e no corpo humano muito maior do que nas coisas, e acaba que a gente não tendo acesso a elas, né? Quem fala muito isso são as pessoas dos indianos, que fazem muita meditação, que eles tiram muito as coisas da cabeça e passam a perceber as florestas e as pessoas. Mas, colocando aí uma coisa prática, eu tenho feito desafios de inovação aberta em universidades e tenho trazido esses desafios, não deixando os alunos tão livres, sabe, Cláudio, para fazer a ideia que eles quiserem. E o mais interessante é que esses alunos têm escolhido desafios na área de saúde, por exemplo, na área de biodiversidade, por exemplo. Então, eu acho que cabe a nós induzir esses alunos, trazendo esses desafios e essas problemáticas para eles, porque senão a realidade deles é como o Cláudio falou, fazer um aplicativo de cerveja que compra a cerveja mais gelada na esquina. Então, fica aí essa colocação. Obrigado pelo painel, um abraço. Mais uma pergunta. Claro. Tá? Gente, posso só comentar um ponto que ele comentou que eu acho muito importante? Desculpa, é super Imagina. rápido. Mas eu acho que a gente, enquanto acadêmico, a gente precisa puxar a orelha da academia, sim. Porque uma das coisas que a gente percebe é que a gente tem um fluxo ali de ignorância por uma questão de escolha que é muito interessante a gente quebrar isso. Tá? Então, começa, o coordenador não dá acesso ao professor a um determinado tipo de conteúdo ou algum tipo de provocação, porque não faz parte do contexto dele. E aí o aluno tem interesse de fazer essa pesquisa, o professor não tem acesso ao conteúdo, o coordenador está lá felizão, porque ele quer que a gente fale da molécula X. Então, é muito interessante quando a gente também entra na academia e puxa a orelha, aponta o dedo, eu faço isso com o professor, é uma delícia, quando a gente começa a falar, gente, eu trabalho muito com antirracismo com os meus alunos. E é um pecado, porque eu sou o único aluno de uma faculdade gigantesca para falar de antirracismo. E qual que é o grande pepino que a gente enxerga? Muitos alunos querem falar sobre isso, mas quando chega, meu professor não tem repertório, o meu coordenador acha que é um tema pesado para a faculdade, então ele não libera. É isso. Então, cabe a gente também, a gente que está na academia, a gente pode ter essa formação de opinião, fazer a nossa parte de falar, cara, peraí, ou você quer fazer a transformação social acontecer, ou a gente vai começar a brincar aqui, de fazer Ctrl-C, Ctrl-V e fazer com que os nossos alunos sejam grandes apertadores de botão, com o mínimo de autenticidade, o mínimo de inteligência possível. Então, é importante a gente também ter esse papel. Vai, Aninha. Oi, gente. Parabéns para vocês. Adorei tudo que vocês colocaram aqui. Está mega alinhado com tudo que eu acredito e todos nós aqui na campus. É importante que a gente consiga mudar o mindset das pessoas. Eu acho que é esse o objetivo. É por isso que eu trabalho há muitos anos na área de, Claudinho sabe, de tecnologias, como pesquisadora de tecnologias. E vocês falaram muito em economia reversa, em resíduos. Eu acho que tudo isso está muito ligado. E acredito também que fundamental em relação a isso é para você abrir a mente das pessoas, porque você só consegue mudar aquilo que você conhece, que é exatamente o que vocês falaram, né? A gente só cobiça aquilo que você vê. Então, se a gente não sabe, isso que você me falou, Estevão, da viagem para a Europa, é impressionante, eu fui criada lá fora. Então, eu cresci sabendo que eles diziam para você, isso não existe. Mas existe, eu sou brasileira, eu sei como é que isso funciona. Então, eu queria parabenizar a todos vocês por tudo isso. Fico muito feliz de saber que as pessoas sabem que a gente está junto nisso. E, enfim, era dar os parabéns. Obrigada. Obrigada, Aninha. Tem mais uma perguntinha. Pessoal, na verdade, eu só quero elogiar e agradecer a oportunidade de todos aqui. Foi bem emocionante em alguns momentos para mim. Eu tenho uma tia que é marisqueira também, na cidade, no Recôncavo da Bahia. Mas não por isso, né? Mas eu me emocionei em vários momentos. Eu sou estudante do primeiro semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje eu vi aqui várias possibilidades que eu posso abordar no decorrer do meu TCC, projetos e várias coisas que eu posso englobar na biotecnologia. Só para agradecer mesmo, tá? Obrigado. Bem, gente, agora é um desabafo.
Eu fico muito feliz porque é muito importante que a gente tenha esse cuidado com o nosso país, para não acontecer o que aconteceu com os insumos que está aqui. Da onde foram extraídos? O que foi deixado? África. Está aqui, componentes. E a gente não teve esse cuidado com aquele continente tão rico e tão importante para a humanidade. Está lá, foi saqueado esse tempo todo. E ter vocês aqui como esses indutores, olha, se liga para não acontecer o que aconteceu em 500. Com essa nova oportunidade desse país realmente se tornar o país do futuro. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado a vocês, gente. Então, para fechar, tá certo? A gente gostaria de convidar todos e todas para irem participar com a gente do ForBio. Pessoal, por favor, coloca só a última fotografia para a gente fazer esse convite. Porque a gente soube o seguinte, Charles Darwin, ele passou pelo Rio de Janeiro, ele passou por Maricá. E dizem, a gente vê nas fotografias do Charles Darwin, né, que ele era um cientista muito sisudo, pela preocupação dele. Mas isso aconteceu, eu soube, até ele chegar em Maricá. Tá? Aí o Charles Darwin virou, né, uma pessoa otimista, tá certo? Com a biodiversidade que ele viu em Maricá. E é por isso que a gente é o nosso mascote, tá certo? O Darwin, do ForBio. E ele está aqui junto com a gente para convidar todo mundo para participar desse movimento, porque o ForBio, pessoal, não é um evento. O ForBio é um movimento revolucionário, tá certo? De virada de chave, da gente poder apresentar a nossa sociedade, a nossa biodiversidade, porque nós moramos num país tropical, tá certo? Abençoado por Deus, bonito por natureza e riquíssimo em biodiversidade, que pode mudar a vida das pessoas. Então, a gente vai convidar todo mundo a participar desse movimento junto com a gente. E o que a Cláudia falou não é uma piada, não. Ele foi lá para Maricá, comeu um frango numa fazenda que eles gostam de fazer ali sempre a propaganda. E isso aproveitar para, assim, agradecer a vocês e deixar muito claro que essa pode ser uma das últimas oportunidades desse país. Legal desse movimento que a gente está aqui no meio de jovens, porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que o jovem, a classe do jovem é a classe que é capaz de fazer essa mudança, porque nós, de outra geração, a grande maioria já tem ali foi feita uma catequese que tornou a gente muito imóvel, a gente não consegue fazer essa disrupção. Então, assim, quanto mais a gente conseguir trazer o jovem para essa realidade, usar ali a capacidade dele de quebra de regra, conseguir ali enxergar a oportunidade, eu acho que é isso que está faltando. Então, eu coloco no jovem a responsabilidade de conseguir fazer o que a nossa geração ainda não conseguiu. É isso, gente. Eu agradeço.